Bem-vindos, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre ser professor. Ensinar. Importante, importante. Acho que ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Final de 2018 aqui no Brasil. As eleições já passaram, uma época de novidades, de momentos importantes. Eu creio que eu sempre fui professor. Isso é muito interessante. É uma percepção que eu tenho da minha vida, né? Porque desde que eu me lembre, eu ensino alguma coisa para alguém. Nunca me furtei de ensinar, de estar disponível, que é importante, né? De oferecer alguma coisa. Mas isso é informal. Isso é informal, né? Esse começo foi informal. Mas depois de algum tempo, eu me vi realmente como professor. Eu trabalhava na área de informática, e foi um momento que a informática teve um crescimento muito grande, e como eu tinha conhecimento, então foi muito natural eu começar a dar aulas. Aulas particulares primeiro, aula em escolas de informática depois, aulas em outras escolas, né? Dei aula para criança de 3, 4, 5 anos, dei aula para jovens adultos, para idosos de 70, 80, 90 anos, e foram vivências muito, muito fantásticas, muito interessantes, né? E foi uma expressão de uma característica minha, de uma qualidade minha, de algo que eu tinha desde sempre, como eu falei, que eu consegui expressar e expressar muito bem. Modéstia à parte, sem grandes... sem pensar assim, nada de megalomania, fui um bom professor. Continuo sendo, porque continuo ensinando. De uma maneira diferente agora, sem turmas, sem alunos muito próximos, mas continuo ensinando. Ao longo desse meu caminho como professor, houveram muitas mudanças e tive muitos momentos importantes, tanto positivos quanto negativos. Eu gostaria de citar 2 momentos, e que são assim diferentes, né? Que se encaixam de uma maneira diferente nessa trajetória. Primeiro, positivo, um momento bom. Até eu começar a ensinar, até eu começar a dar aula para turmas de 5, 10, 30, 40 alunos, eu sempre tive aula com outros professores. Então eu sabia que tipo de aula eu gostava, o que eu via de bom, o que eu via de ruim, o que aquele professor trazia, como ele contribuía e como ele não contribuía. Às vezes a gente até dava um feedback que era aceito ou não aceito. Então quando eu comecei a dar aula, eu comecei a desenvolver a minha maneira de dar aula, né? Aquilo que eu achava interessante, como eu olhava a coisa, como eu achava mais prático, como eu achava mais eficiente, como eu achava mais proveitoso. Então eu desenvolvi a minha maneira de dar aula, que eu chamo assim de uma maneira, vamos dizer que seja construtivista. Porque o aluno vai construindo a coisa, e eu vou auxiliando ele no processo. Então as minhas aulas... Informática, a gente pensa, a informática tem que ter um computador. Eu tive aula de informática, onde o professor passava, né, de 20 aulas, ele passava 10 falando, e você só olhava para a tela, não fazia nada. As minhas aulas eram práticas desde o primeiro dia. A primeira coisa que o aluno aprendia era ligar e desligar o computador. Então, trazia ele para dentro, né? Trazia ele para conteúdo. Então, era muito, muito recompensador você ver a pessoa chegando com medo na aula, porque naquela época o computador assustava, a aula de informática assustava, incomodava, e você vê a pessoa crescendo, construindo o conhecimento, construindo a sabedoria delas, construindo, né, toda uma vivência e usando o computador como uma ferramenta. Então,
a minha maneira de passar a aula, muito prática, mas trazendo teoria junto, embasando a coisa para a prática fluir, cobrando as coisas. Era muito legal e era um sentimento fantástico de ver os alunos, né, se superando. A pessoa chegando na aula com medo de apertar uma tecla, com medo de fazer uma coisa ou outra, e dali a 2, 3 aulas a pessoa já descobrindo aquele mundo maravilhoso, aquelas potencialidades todas e conseguindo expressar suas qualidades com aquele ensino. Então esse foi um momento muito bom, fantástico, me motivou a agir assim e continuar, né? Continuar. Mas também teve um momento ruim, um momento muito ruim, que me surpreendeu no primeiro impacto, e foi uma situação com a qual eu tive que lidar, porque não aconteceu no começo, aconteceu muito tempo depois de eu dar aula e de já ter melhorado, refinado o meu método, de já ter, né, experimentado muitas coisas. Aconteceu uma situação muito ruim, que aconteceu em 2 momentos, 2 situações diferentes, separadas. A primeira foi mais individual e a segunda foi mais coletiva, mas foi a mesma situação. Essa situação ruim que aconteceu foi que, primeiro, eu encontrei um aluno que não queria aprender. Isso foi assim, um divisor de águas. Aquilo, no primeiro momento, me paralisou. Como a pessoa vem para cá, como que a pessoa passa 4 horas aqui dentro, como que a pessoa paga, ou como que o pai dessa pessoa paga, ou como a empresa dessa pessoa paga, ou como alguém paga, e a pessoa não quer aprender. Esse foi um momento muito complicado. Aconteceu com uma pessoa, e depois aconteceu com uma turma em outro local. Era um pouco distante no tempo, né? No espaço. Mas aí também, quando aconteceu com a turma, eu já sabia como lidar um pouco mais. Então esse momento foi assim também muito marcante, tão importante quanto o momento positivo. Como é que você lida com quem não quer aprender? Com quem tem todos os recursos, com quem tem todas as opções, todas as alternativas, com quem tem um bom professor interessado, dedicado, atento, e a pessoa se nega a aprender. Vejam, o meu método de ensino, ele não era totalmente aceito pelas pessoas. No começo eu notei isso. E eu tive um trabalho para poder adaptar. Porque muitas pessoas chegavam querendo a coisa muito pronta, muito encaixotada, muito regrada. Tu faz isso, isso, isso. E tu não pode sair daquilo. E quando eu trazia alguma coisa um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, as pessoas não gostavam. As pessoas queriam aquela coisa fechadinha. Queriam aprender, mas queriam aprender daquele jeito. Então, quando eu vinha com uma coisa um pouquinho mais acessível, né, com alguma coisa que pudesse estimular, as pessoas ficavam com medo, as pessoas ficavam inseguras, as pessoas... Mas posso mesmo fazer isso? Não, porque quando eu aprendi tinha que ser assim. Agora tu vem e diz que eu posso. Então era um lidar com alguém que queria aprender, mas que tinha medo, que tinha insegurança, que não estava acostumado com aquilo. Pessoas que só apertavam se tu dissesse, aperta. Aí a pessoa apertava. E aí a pessoa ficava parada lá, e tu olhava e via a pessoa parada, todo mundo fazendo, a pessoa parada. Aí tu lá perguntava, o que houve? Não, mas o professor não falou o que ele podia fazer. O professor não me disse o que era para fazer. Então era um momento assim de trabalhar o aluno, de conversar depois da aula, né, de trazer mais informação e mostrar para ele que aquele método valia a pena e que ele podia experimentar. Legal. E aí a coisa fluía muito bem. Mas quando você pega alguém que não quer aprender, aí a coisa complica. Complica porque vem uma decepção contigo mesmo, né? Será que sou eu que não estou ensinando bem? Será que sou eu que não sou um bom professor? Será que sou eu que não estou conseguindo me expressar? Será que sou eu que não estou fazendo a coisa certa?
Mas aí você olha para todo aquele outro universo e você vê que está tudo funcionando, então não é você. Então aí você precisa reconhecer que o aluno não quer. E ao longo do tempo você começa a encontrar esses alunos com um grau maior ou menor de não querer aprender. Isso é muito complicado da gente lidar. Tem uma revista que eu gosto muito. Ela já foi melhor. Ela já teve assim, um tom muito otimista, um tom muito positivista da coisa, uma visão muito positiva da coisa, que deixava a gente, depois de ler essa revista, deixava a gente muito entusiasmado e com muita vontade de fazer as coisas, que é a revista Exame. As últimas que eu tenho lido, já mudou, né? Mudaram os editores, os repórteres, mudou a ideia, a revista já se tornou um pouco assim, com um viés um pouco mais negativo do que deveria. Perdeu aquela coisa assim de entusiasmar você. Quando eu estava na universidade, eu lia a revista Exame, eu me entusiasmava com essas reportagens sobre as empresas, sobre os métodos, sobre as técnicas. E, né, hoje você lê e você fica assim um pouco, né, tem um tom negativo, um viés negativo que talvez tenha contaminado o país inteiro. Mas essa edição de aniversário da Exame, foram várias edições de aniversário, ela fala sobre o poder do conhecimento. Essa edição aqui é de 8/11/2017. Certo? 50 anos de Exame. E ela traz uma informação muito importante que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui sobre ser professor, sobre querer aprender. A revista toda é interessante, vale a pena ler várias vezes. Toda essa série aqui, né, delas, né? Por quê que ela é interessante? Porque fala-se muito em ter salas de aula, fala-se muito em qualificar o professor, fala-se muito em qualificar as universidades, fala-se muito em ter educação. Mas, se não houver vontade por parte dos alunos de aprender, não adianta. Não adianta. O que nós vamos ver é escola sendo roubada, escola sendo depredada, professores sendo agredidos, professores não se qualificando porque o professor também às vezes não quer aprender. O que nós vamos ver é as verbas para a educação cada vez menores. O que nós vamos ver é a falta de ensino de qualidade, falta de educação, porque é mais conveniente para quem está no poder que a população se mantenha ignorante. Por aí vai. Por aí vai. E aí, a revista Exame traz essa parte aqui, né, que fala ali. É o interesse do seu filho que gera o aprendizado, não o contrário. A gente pode substituir filho por qualquer outra coisa que você queira. Jovem, adolescente, adulto, idoso, o que você quiser. A vontade de conhecer, a vontade de aprender, a vontade de crescer, a vontade de estudar tem que estar dentro de você. Ela não pode ser imposta. Isso eu aprendi a duras penas. Isso eu aprendi oferecendo tudo que eu tinha, tudo que eu poderia, e o aluno se recusando a aprender. O aluno se recusando a pesquisar. O aluno se recusando a criar, a crescer. E quando a pessoa não quer, não importa os meios que você tenha, os meios que você use, é uma batalha que vai surgir. É um conflito de ego. Alguém querendo que o outro faça algo que ele não quer. E infelizmente você olha hoje para o Brasil, para a juventude, para os adultos. Você olha fora do Brasil, não é problema apenas do Brasil isso. E o que você encontra é pessoas que não querem aprender. Pessoas que querem viver, é pessoas que querem aproveitar, é pessoas que querem benesses, é pessoas que querem as coisas boas, mas não querem
para um professor, olhar isso, ver isso, observar isso, é muito ruim. É muito ruim. Porque, como a experiência me mostra, para quem não quer aprender, não adianta. Você pode mostrar, você pode ensinar, você pode exemplificar, você pode conversar, você pode fazer o que você quiser, a pessoa vai se manter irredutível e não vai fazer. Trazendo um pouquinho para a área mística, essa questão toda, parte desse não querer pode ser inconsciente, a pessoa não se dá conta, a pessoa não sabe, e aí a conversa, a disponibilidade, né, a vontade do professor de estar ali, de ajudar, resolve. A pessoa se dá conta que ela está reagindo, que a pessoa está resistindo, que é inconsciente, e aí quando ela se dá conta disso, ela começa a querer aprender. E é muito bom esse momento, é fantástico essa percepção, quando a pessoa tem essa percepção. E muita gente cai nesse ponto, de estar inconscientemente não querendo. Outros não querem aprender e vão usar qualquer meio disponível para não aprender. Inclusive, a briga, conflito e por aí vai. Né? Eu penso que o professor precisa aprender a lidar com isso. E ele não pode se deixar contaminar por isso. Apesar de ser muito difícil. Quando você tem uma situação de uma sala de aula, de um grupo, de uma turma, de um curso, é algo. E quando você tem isso na vida, é algo. Eu não consigo ser professor só dentro de uma sala de aula. Eu sou professor fora da sala de aula. Alguns alunos ficavam bravos comigo, porque eu não era professor só de informática. Eu ensinava para eles matemática. Eu ensinava planilha de cálculo fazendo um orçamento doméstico, fazendo um orçamento de um posto de gasolina. Eu ensinava o editor de texto ensinando português. Você não pode falar errado por muito tempo. Você pode falar errado enquanto você não sabe. A partir do momento que você sabe o que é certo, você tem que escolher. Eu vou falar certo ou vou falar errado. Você não pode falar mais quando você quer falar mas. Então, um bom professor é professor em sala de aula e é professor fora da sala de aula, e ele ensina a matéria dele e ele ensina mais coisas. Ele ensina ética, ele ensina moral. Ele ensina. Ele não pode ensinar só aquilo que ele faz. Embora tenha professores assim, e não estou criticando eles. Mas a minha visão de ser professor é essa, é mais abrangente. Mas é o interesse da pessoa que vai gerar o aprendizado. Se a pessoa não quiser, não vai. E o professor precisa lidar com isso. Lidar na sala de aula é um aspecto. Né? O curso é pago, tem pré-requisitos, tem provas e avaliações e tudo mais. Da fora é diferente. Mas se você tem essa característica, se você tem essa linha de atuação, você tem que aprender que a frustração dentro da sala de aula é uma coisa, a frustração na vida é outra. Embora semelhantes, as maneiras de se lidar, de se atuar, são diferentes. Eu penso que todos nós somos um pouco professores. Todos nós temos algo para ensinar para o outro. Nós precisamos aprender como ensinar. E ensinar não é enfiar a goela abaixo. Enfiar não é brigar. Ensinar não é brigar. Ensinar não é convencer. Ensinar é oferecer o conhecimento e disponibilizar de acordo com aquele momento, com aquele aluno, com aquela pessoa, e ela aproveita. Eu acho que eu fiz uma mudança
muito grande, porque além de ser professor eu era outras coisas, né? Viver só como professor não pagava minhas contas. Então, eu trabalhava como vendedor, eu trabalhava como técnico, eu trabalhava com muitas coisas. E para essas outras coisas eu também levei a minha experiência como professor. Então, quando eu era vendedor, eu não era aquele vendedor que vende qualquer coisa. Eu não era aquele vendedor que enfia a goela abaixo o que o cliente não precisava. E quando eu vim trabalhar com Reiki, eu trouxe todo esse meu aprendizado junto. Então eu não convenço ninguém a se tornar reikiano. Eu não convenço ninguém a fazer uma iniciação. Eu não convenço ninguém a meditar. E mais recentemente, eu descobri uma palavra que é muito interessante, que é o compartilhar. E mesmo o compartilhar, as pessoas não sabem muito bem o que é isso. Esse meu canal no YouTube, o meu blog, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, são compartilhar. O que significa isso? Né? O que isso tem a ver com o aprendizado? Porque nesse momento de internet mais acessível, mais disponível, de uma ferramenta fantástica como é o YouTube, uma ferramenta fantástica como é o blog, o próprio Face, o WhatsApp. Se você tentar convencer os outros, se você tentar de alguma forma dizer que a sua verdade é melhor que a do outro, que você sabe mais que ele tem que fazer porque você está mandando, porque você... Né? Você só gera conflito. Conflito desnecessário, perda de energia desnecessária. O compartilhar resolve isso, mas as pessoas não percebem a diferença. Eu compartilho sem querer te convencer, sem querer te cooptar, sem querer te trazer para o meu lado, sem querer que você acredite no que eu acredito. Compartilho, está ali. Se você gosta, vai adiante. Estude, leia, questione, vai adiante. Se você quiser aprender. Se você não quiser, você fecha. Simples. Pode até dar um não gostei, pode até dizer que não gostou de mim, não gostou da minha cara, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vai embora. Beleza. Mas você não pode pensar que eu estou compartilhando para te convencer. De forma alguma. Isso me deixa chateado. Algumas pessoas virem até mim, brigarem comigo, algumas me ofenderem, porque acham que eu estou tentando convencê-las. Porque acham que eu estou tentando que a minha verdade se sobrepõe à verdade delas. E não é desde o começo e nem vai ser dessa forma até o final. Eu compartilho e eu coloco à disposição. Eu deixo disponível. Quem se interessa, busca. Quem se interessa, vai atrás. Quem se interessa, investe. Quem se interessa, procura, pesquisa e aprende. Quem não quer, fecha e vai embora. Simples. Então, nessa minha evolução como professor, saindo da sala de aula e passando para essa sala de aula maior, que a internet oferece, se eu não mudasse para o compartilhar, eu ficava louco. Porque não tem como convencer os outros de algo. Não tem como infringir alguma coisa ao outro, obrigar o outro a alguma coisa. Esse conflito não me serve. Algumas pessoas usam isso e fazem isso, gastam muita energia com isso e conseguem isso por algum tempo, com resultados terríveis lá adiante, mas problema delas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te convencer. Eu posso argumentar, de preferência racionalmente, né? Com educação, principalmente. Eu posso argumentar, até exaurir o assunto.
mas não tentar te convencer. Senão eu não estaria sendo um bom professor. E isso me incomodaria. Eu acho que o professor, bom professor, não tenta convencer, doutrinar, direcionar, dirigir, conduzir. Não tenta fazer isso. Me perdoem os que pensam diferente. Me perdoem os que se sentiram ofendidos por isso. Mas essa é a minha visão, que eu estou compartilhando. Legal, pessoal? Então era isso. Até a próxima.